A noite da história desse mundo. É o capítulo 1 do tema de hoje. O verso áureo nosso, falando da noite da história desse mundo, que é o momento mais culminante na história das 10 virgens de Mateus 25, que é a meia-noite, quando ouve-se um clamor do noivo. O profeta Isaías, no capítulo 60, verso 2, diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, sua glória se verá sobre ti. É importante perceber nesse texto duas coisas, que a meia-noite de Mateus 25, verso 5, e essa meia-noite de Isaías 60 é a hora mais escura, mais tenebrosa, a escuridão espiritual que assolou sobre o mundo. Que momento traz maior escuridão, senão o momento que a lei de Deus é invalidada por uma legislação? Não há momento mais escuro, né? Por isso que no grande conflito, no livro Maranata, o Senhor vem na página 52, diz: as 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo, todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome e uma lâmpada, todas pretendem fazer a obra de Deus, todas aguardam aparentemente o seu aparecimento. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas fora do recinto do banquete. Aí é feita a pergunta: somos representados pelas virgens prudentes ou pelas nesses? Tinham a pretensão de estar aguardando o seu Senhor, as virgens loucas. Mas as prudentes, com a mesma pretensão, elas vigiaram. Só que a louca não vigiaram e oraram com a fé que atua por amor e purifica a alma. Levaram a vida em negligência. Então, diz aqui: o óleo da graça não está abastecendo as lâmpadas das loucas. Não se acha preparada para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Porque tem duas coisas diferentes, pessoal. Tem dentro das bodas do Cordeiro, tem duas coisas diferentes que precisam ser analisadas. Em Apocalipse 19, verso 7, diz assim. Apocalipse 19, verso 7, vamos ler. Diz: vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa se aprontou. Então vejam bem, as virgens, em toda a sua história, elas estão indo às bodas. O que quer dizer ir às bodas? No livro Grande Conflito diz que ir às bodas é acompanhar o trabalho de Cristo no Santíssimo. Uma coisa é você ir às bodas, outra coisa é você entrar para as bodas. E as bodas é acompanhar o ministério de Cristo no Santíssimo, na obra de intercessão pelos vivos e juízo dos mortos. E entrar às bodas. Vamos ler 1 Mateus 25, falando de qual classe entra às bodas. Mateus 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, vamos ler desde o verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todos, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor e veio o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, que é o conhecimento das Escrituras, tiveram um conhecimento maior à meia-noite, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. O verso 10. Então, até o verso 9, pessoal, todas as 10 virgens estão indo às bodas. A louca está indo às bodas, porque ela tem todo o conhecimento. Ela também está acompanhando o trabalho de Cristo no Santíssimo. Só que ela negligencia o preparo. Ela está indo às bodas. Mas quem entra às bodas? Somente as prudentes entram às bodas. Verso 10. Tendo elas ido comprar, as loucas foram comprar, chegou o esposo. As loucas saíram para comprar o azeite, o esposo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Então sabemos que bodas é o mesmo que juízo. Jesus começou as bodas em 22 de outubro de 1844. O noivo Jesus, a noiva, a esposa, a Nova Jerusalém, porque o juízo é no Santíssimo, no Santuário Celestial, é na Nova Jerusalém. Então ele entrou e
essa entrada de Cristo Santíssimo representa ele possuir o reino, ele recebe o reino. Simbolicamente, a Nova Jerusalém, ela representa o reino que ele recebe. Ele recebeu o reino aí é o direito de julgar. Então as bodas começou desde 22 de outubro de 44. Muita gente foi às bodas. Então, e as bodas, sendo que as bodas é o juízo dos mortos, é você acompanhar a intercessão a seu favor. Agora, entrar às bodas é você ser julgado também. Uma coisa é você ir num lugar, outra coisa é você entrar para participar daquilo. E você só está indo ao casamento. Agora, ser um participante do casamento, você tem que ser o noivo ou a noiva. Então, ou os convidados. Então, entrar às bodas quer dizer você ser julgado, tá bom? Eu queria trazer esse pensamento para vocês. Outra coisa, o ecumenismo que nós estudamos hoje, Apocalipse 17, 13 e 17, diz que todos têm uma mesma ideia, entregarão seu poder à besta. O ecumenismo é o preparativo para a formação dos poderes que incita o decreto dominical. Então, o ecumenismo é o evento que leva ao decreto dominical. E alguém disse, onde passa um boi, passa uma boiada. Se você concorda com o ecumenismo, você vai concordar com o decreto também, com a ideia do ecumenismo. Tá bom? E outra coisa, na página 4, ela fala assim que precisa ter, os que estão indo às bodas, precisam ter as vestes que habilitará a participar da ceia das bodas. Se você vai às bodas, você tem que ir como as virgens prudentes. Ir às bodas com as vestes nupciais, que é a justiça de Cristo, a obediência. Porque quem for às bodas e entra às bodas, ou seja, é julgada e absolvida, elas estão com as vestes nupciais. Por isso elas são aceitas. E elas estão habilitadas a, quando chegar no céu, participar da ceia que Jesus vai oferecer para todos os salvos. Uma ceia para todos os salvos. A ceia das bodas do Cordeiro. E eu quero trazer na pergunta 6, fala de quando a nação americana estabelece pelo seu legislativo uma lei dominical, diz que a apostasia nacional gerará a ruína nacional. Eu quero trazer um pensamento aqui. Na verdade, a apostasia que eles vão ter, ele se apostata de um princípio que foi adquirido com preço de sangue. Qual foi o princípio adquirido pelos protestantes na Idade Média a preço de sangue? Liberdade religiosa. Mas essa liberdade religiosa, ela não é compreendida da forma que os protestantes adquiriram. A liberdade religiosa não é apenas a liberdade para pregar a verdade. Não é apenas isso, é também. Mas é algo mais. É algo maior ainda. Por que o resultado do ecumenismo vai tirar a liberdade religiosa? Porque uma das regras do ecumenismo, pessoal, é você não fazer proselitismo. Um dos pecados do ecumenismo, dos acordos lá, é que os membros do ecumenismo não praticam proselitismo. O que é proselitismo? É você doutrinar uma pessoa de outra igreja. Se você doutrina uma pessoa de uma igreja protestante ou católica e traz para a sua igreja, você está cometendo um pecado contra o ecumenismo. Pode ler as regras do ecumenismo, tem na internet. Regras do ecumenismo. Então, é estabelecido que você não pode pregar, doutrinar e trazer uma pessoa de outra igreja. Então, quando você doutrina uma pessoa de outra denominação, você está quebrando uma regra do ecumenismo. Você está praticando um pecado contra o ecumenismo, chamado proselitismo. Então, o maior princípio que os protestantes adquiriram na Idade Média, que os Estados Unidos preservam, não é somente o direito de pregar o que você entende, mas é o direito que a pessoa tem de sair de uma denominação por questão de consciência. Então, um dos princípios que os Estados Unidos preservam é o seguinte: na liberdade religiosa dentro do legislativo americano,
uma igreja pode doutrinar um membro de outra e trazer para a sua igreja. Porque esse é o princípio do protestantismo. Liberdade de... E no grande conflito fala assim, que a liberdade de deixar a comunhão da igreja por motivo de consciência. Esse é o grande princípio do protestantismo. Esse grande princípio do protestantismo, que é a liberdade de deixar a comunhão de uma igreja, porque entende que aquela igreja está pregando contra a Bíblia, essa liberdade, esse princípio de consciência, de liberdade religiosa, é um pecado contra o ecumenismo. Você viu que uma coisa choca com a outra? Então, os Estados Unidos, ela dá essa liberdade de consciência para você ser membro de qualquer denominação. Mas ao consumar o ecumenismo, a eles ter a mesma ideia, vão entregar a autoridade à besta. Fará com que não pode mais tirar um membro de outra denominação. Bom, ficou bem claro esse ponto? Então, nós já vimos aqui, já foi bem falado também, que porque muitos não conhecem o tempo da visitação. No caso, a vinda de Cristo como juízo no dilúvio, porque ignoraram os avisos. A vinda de Cristo em carne e osso, porque ignoraram os avisos dos profetas. A vinda em Cristo, ao caso dos vivos, ignoraram os avisos do estudo da parábola das 10 virgens. Qual estudo que te permite compreender as fases final do santuário? É a parábola das 10 virgens. Se você parar de pregar a parábola das 10 virgens, você perde a noção da verdadeira escatologia profética. Você começa a desconhecer os acontecimentos da fase final do santuário. Por isso o inimigo não quer que essa parábola seja pregada. Enquanto Ellen White falou aqui, olha, ela diz assim, só para considere todo jovem a parábola das 10 virgens. Então tem que ter consideração, filhos e filhas de Deus, página 118. Ela diz ainda assim, ó, como nunca dantes, devemos pregar a palavra das 10 virgens. Então, como nunca dantes. Reverendo Heraldo, 1898. Então, pessoal, concluindo o tema aqui, nós vimos que o selamento será efetuado pelo anjo mais poderoso do céu, o anjo literal. Não é isso? Agora, tem uma curiosidade aqui que poucos percebem. Em Ezequiel 9, quantos anjos estão ali no selamento? Ezequiel 9, 2 diz assim, 6 anjos com as armas destruidoras na sua mão, e dentre eles um com tinteiro de escrivão. Quantos anjos são? 7 anjos. Quem são esses 7 anjos? Apocalipse 7 fala de 4 anjos, não fala? Apocalipse 7 diz o quê? Olha o que diz aqui. Vamos ver. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra ave alguma. Então tem 4 anjos aqui, não tem? E o anjo que vem do sol nascente, ele fala o quê? Ele diz assim, verso 2. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na terra servo do nosso Deus. 4 estão retendo os ventos. E 3 anjos vêm com selo. Quem são os 3 anjos? Primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo literal. Deu quantos anjos? Deu 7 anjos. E você, quando pega aqui Apocalipse 5, vamos achar os 4 anjos que retêm os 4 ventos aqui. 5, versículo 6. Só um pouquinho. Não, é esse aqui não. Apocalipse, só um minutinho. Apocalipse. Tá. Apocalipse 4, versículo 6. E havia diante do trono do juízo, tá? Do trono do juízo, um como mar de vidro, semelhante ao cristal.
E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, diante e de trás. Cada um desses 4 animais ali, um com a aparência de homem, um de águia, um de leão e o outro de touro. Quando você pega em Ezequiel, esses 4 seres que estão diante do trono do juízo são os mesmos seres. Esses 4 que estão diante do trono são os mesmos seres de Apocalipse 4. Pode ver aqui, são os mesmos seres. Diz aqui. Ezequiel 1. Verso 5. No meio dela saía a semelhança de 4 animais. Era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Então vai falando aqui desses 4 anjos que estão diante do trono. Eles estão ao redor do trono, diz Apocalipse. Então, meus irmãos, todo juízo ele é composto por pessoas envolvidas com a sociedade. No juízo da terra tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, tem as testemunhas e o réu. E no juízo celestial são todas as pessoas envolvidas com a sociedade. O ancião de dias está sentado no trono. À direita, à destra, está o trono do Cordeiro. Adiante do trono está os 7 lâmpadas, que é o Espírito Santo. E ao redor do trono, os 4 animais. É os mesmos 4 animais que estão cuidando dos 4 ventos na terra. Estão envolvidos com os negócios diretos da terra. Que são anjos envolvidos. Eu estou trazendo essa curiosidade para nós. É isso que nós temos entendido até aqui. Eles estão envolvidos, estão diante. E esses anjos, esses 4, aí os 24 anciãos também foram comprados da terra. Pessoas que foram ressuscitadas, que a gente não sabe claramente quem são, mas são da terra. São as pessoas envolvidas com o juízo. Só pessoas envolvidas com os negócios da terra. E nós vimos aqui, consumando, que as calamidades estão a cada dia mais intensificando. E ela vai concluir essa calamidade, a noite da história desse mundo, ela consuma antes do fechamento da porta da graça, com o juízo de Deus acarretando, caindo sobre a terra. E onde estão os 4 seres, os 4 anjos? Retendo os 4 ventos. Mas isso não quer dizer que está impedindo o juízo de Deus de cair sobre a terra. Nós estamos vivendo um momento final que esses juízes estão desabando sobre a terra. E temos ali os mesmos seres que estão ali testemunhando o juízo ao redor do trono, os 4 anjos, eles estão na terra cuidando também dos negócios da terra. O que resultará com o juízo de Deus até formar as 7 pragas finais. Mas até lá, pessoal, nós temos que realmente ir às bodas do Cordeiro. Nós temos que acompanhar o trabalho de Cristo no Santíssimo, porque Ele está julgando os mortos. Nós indo às bodas, estamos acompanhando a intercessão pelos vivos e precisamos, à meia-noite, entrar às bodas. Só as prudentes entram em bodas, entram em juízo, no sentido de ser aprovado, né? Então, que Deus abençoe. É um comentário que eu trago aqui, que nós possamos intensificar cada dia mais o estudo da Palavra das 10 Vidas. Obrigado. Hoje, 22 de outubro de 2022. 22 de outubro de 2022, obrigado.